Graça e paz, irmãos. Amém? Que momento maravilhoso. Enquanto estava ali, orando, Deus vai nos abençoando com a sua palavra e algumas coisas podem sair um pouco do roteiro. Algumas coisas podem sair um pouquinho diferentes daquilo que estava planejado, mas no final tudo vai dar certo. Amém? Amém. Eu quero orar então antes para a gente poder começar. Então, Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por esse ajuntamento. Muito obrigado, meu Pai, por estarmos aqui reunidos juntos e em Teu nome. Não estamos aqui unicamente por nós mesmos, mas estamos por aquele que o Senhor enviou para nos resgatar da morte. Nós estamos unidos em Cristo e reunidos em Cristo, e por Ele, Senhor Deus, nós agora nos aquietaremos. Nós agora, Senhor Deus, celebraremos a vida, o amor, a cura, a salvação que o Senhor nos deu. Prepara, Senhor Deus, os nossos corações. Ministra, Senhor Deus, a cada um de nós a Tua vontade, assim como apraz o Teu coração. Que nós possamos esquecer os nossos problemas que estão lá fora, para que a Tua palavra seja maior do que qualquer um deles. Senhor Deus, nós Te louvamos e bendizemos ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez eu digo que é com temor e tremor que eu estou aqui na frente de vocês. Então, se minhas pernas bambearem aqui, é o tremor, não se assustem. É o movimento dos joelhos se batendo. Mas brincadeiras à parte, é algo que Deus estava falando ali, eu não vou deixar de relatar, é que é um tempo novo. Eu sei que o pastor Janduí já veio e pregou isso, os ministros estão vindo e declarando isso sobre a nossa igreja, sobre o corpo que nós fazemos parte, mas de fato é uma janela, e eu venho reforçar isso nesse momento. É um novo tempo na sua e na minha vida. Você pode se alegrar com isso? Porém, para que esse novo tempo, ele se deslanche, para que esse novo tempo, ele consiga encontrar avanço em nós, também há algo da nossa parte, que não é somente olhar e observar, mas há uma ação correspondente. E a fé que nós temos, já depositada dentro de nós, e que nós vemos, que a gente vem desenvolvendo a cada dia, ela precisa ser colocada em manifestação. Esse é um bom dia para isso. Esse é um bom dia para juntos, onde Deus ordena a sua bênção, nós manifestarmos a graça, o favor, o amor e os milagres de Deus sobre o seu povo. Amém? Irmãos, vamos abrir rapidamente em Salmo. Abra comigo em Salmo 23. Um salmo muito conhecido de todos nós. Acredito que muitos até saibam de cor, mas antes da gente ler essa palavra, eu quero declarar que realmente será não só um tempo novo, mas um tempo de rompimento sobre a igreja de Cristo. Eu vejo como se nós fôssemos um exército, sendo preparados, não somente para que a gente tenha a bênção para nós mesmos, ou para a nossa família, não que isso seja errado, mas eu vejo um tempo de avanço muito maior, um tempo onde você marcha, onde você caminha, onde você avança, e todas as bênçãos vêm juntamente contigo. Todas as bênçãos vêm nos alcançando, vêm se acoplando, elas vêm se desenvolvendo, e de encontro a nós elas chegam. E aqui em Salmo 23, nós lemos o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, ou se vocês veem os vídeos, quando a gente está ali nos momentos de entretenimento, nos momentos de pesquisa, e a gente encontra no YouTube aquelas ovelhinhas brincando, muitas vezes com travessura, com o seu pastor, mas elas sendo guiadas e todas elas caminhando para o mesmo caminho. Muitas vezes, eu quero dizer que muitas vezes, aquelas ovelhas não sabem de fato para onde elas estão indo, para onde elas vão chegar. E elas precisam confiar única e exclusivamente no pastor.
A minha avó, ela faleceu recentemente com 102 anos, quase chegando em 103 anos, e ela relatou algo que eu achei interessantíssimo. Ela foi pastora de ovelhas em Portugal, e ela estava contando essa história quando ela era mais nova. E ela dizia que o rebanho, ela não cuidava somente do rebanho dela, né? Quando ela levava o rebanho para pastar, aquele rebanho, ele se encontrava com outros rebanhos e eles se misturavam. Aquelas ovelhas, elas estavam pastando juntamente com outras, elas estavam ali, passavam o dia, e imagino que naquela época, e ela também relatou isso, as ovelhas não tinham nenhuma marcação na orelha, nenhum colarzinho, nenhuma pichação diferente na lã, nenhum cortezinho. Elas simplesmente pastavam umas com as outras. E depois, quando o dia acabava, ela começava a chamar uma a uma, pelo nome. Quando a gente olha a Bíblia, nós vemos que realmente o Senhor diz que as ovelhas dele reconhecem a sua voz. Mas quando a gente olha isso na prática, e o que ele estava querendo dizer, é que de verdade, quando ele nos compara como uma ovelha, quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, imediatamente e automaticamente, ela cumpre aquilo pelo qual ela está sendo designada a fazer. Então, um outro fator também interessante, quando o pastor, ele vai à frente, muitas vezes ele está olhando para os lados, para trás, durante o caminho, para entender se nenhuma dessas ovelhas se desgarrou, né? Até a Bíblia fala que ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, se for necessário. E aquelas ovelhas juntas ali, né, juntamente entre si, elas se guardam, elas estão protegidas, mas de fato, aquela que foi perdida precisa de um apoio maior e o pastor vai até lá. Então, quando a gente olha aqui em Salmo 23 e diz: o Senhor é o meu pastor, eu convido a igreja e também a mim, porque eu estou sendo ministrado nesse momento, a realmente confiar nesse pastor. A palavra diz que nada me faltará quando o Senhor é o meu pastor. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele me leva mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. E mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Irmãos, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, Ele pode passar por caminhos que nós não desejamos. Ele pode passar por lugares pedregosos, lugares que são tenebrosos, mas quando a gente confia naquele que está nos levando, nós seguimos adiante. E de fato, mesmo que nós passássemos ou andássemos pelo vale das sombras da morte, nós não temeríamos mal algum, porque nós sabemos que Ele nos leva a pastos verdejantes. Meu irmão, se você está vivendo um processo hoje na sua vida, se você está vivendo um peso sobre os seus ombros, se você está vivendo qualquer coisa que abala ou queira abalar a tua fé, eu te convido a confiar realmente naquele que é o nosso pastor. E confiar que mesmo que durante esse processo que nós possamos estar vivendo hoje, lá na frente, depois, possivelmente depois do vale das sombras da morte, nós encontraremos refúgio, pasto e refrigério. Então, nesse momento, nós temos que tirar os pesos dos nossos ombros. Até mesmo Jesus Cristo nos convida a fazer isso e trocar com Ele, e dar os fardos que são pesados, o jugo que é pesado, que por nossas forças nós teríamos mais dificuldade em arrastar aquele peso, arrastar aquela carga, conquistar um certo objetivo e receber o dele, que é leve e suave. Quem aqui está disposto a trocar com Jesus esses fardos? Eu imediatamente quero fazer isso. E irmãos, de fato, aquilo que estou recebendo agora também abençoa a minha vida, porque somos parte do mesmo corpo. Quando você ou eu somos abençoados em alguma coisa, podem ter certeza, o corpo inteiro está sendo abençoado. As ovelhas estão sendo abençoadas.
Também uma outra coisa, nós somos guiados por um propósito. Aquele que nos conduz, que é o nosso pastor, ele nos guia com um propósito muito claro, definido, que muitas vezes nós não entendemos. Porque quando estamos passando, muitas vezes, pelo vale das sombras da morte, nós às vezes temos vontade de desistir. Muitas vezes temos vontade de falar, ali atrás era mais confortável, ali atrás era mais seguro, ou me parecia mais seguro, e eu vou voltar. Eu vou me desgarrar, eu vou ficar lá porque esse processo não está sendo confortável para mim. Mas juntos, quando nós seguimos o propósito daquele que nos guia, nós vamos muito além dos nossos próprios medos, dos nossos próprios interesses, inclusive. Às vezes, aquela ovelha pode falar, não, aqui está bom para mim, tem pasto suficiente para que eu seja mantida até a volta dos demais. Mas o pastor, ele tem algo muito além do que somente a suficiência, mas a ampla suficiência com pastos verdejantes. Então, meus irmãos, quando nós decidimos muitas vezes não querer passar pelo processo, não querer avançar, ou não querer ouvir a voz do pastor, não querer seguir adiante com aquilo que ele tem para nós, muitas vezes nós ficamos com o básico, com aquilo que pode ser que nos supra naquele momento. Mas quando nós decidimos avançar, seguir em diante, com os propósitos firmes, claros e direcionados como um só corpo, como um só rebanho, nada pode nos parar. Porque nós estamos indo não simplesmente por nós mesmos, nós estamos indo por alguém que sabe onde vai chegar, por alguém que sabe onde vai nos levar. E muito mais do que suprir as necessidades dele, ele está indo para também suprir as nossas necessidades. Meus irmãos, todos aqui sabem, nós estamos indo para a Vila Leopoldina. Nós estamos com um propósito firme, declarado por Deus. E eu não sei se você já percebeu, eu não sei se você ainda tem dúvida, mas se tiver, meus irmãos, o tanto de milagres que você pode ver nesse processo de caminhada até lá, meu Deus, você tem que estar junto, você tem que estar junto com a gente, andando passo a passo, mesmo que nesse momento, a tua vida, a minha vida, possa estar parecendo passar por um vale da sombra da morte, possa estar parecendo estar tudo escuro e que não vai dar certo, mas quando nós nos direcionamos, juntamente, nós estamos seguros, e sabemos para onde Ele vai nos levar. Amém? Eu quero também ler um texto que está lá em Jó, para a gente seguir avançando rapidamente, porque eu também desejo que a gente ore, pois esse é um culto de oração, isso é só um preparo para que a gente tenha a convicção, e também o preparo de que nós não estamos seguindo sozinhos, nós estamos avançando conforme aquele que nos conduz, conforme aquele que sabe onde nós devemos chegar. E eu quero que você abra em Jó 2, por gentileza, Jó, capítulo 2, a partir do versículo 1, e eu já vou ler para não perdermos tempo. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Algo aqui nesse texto não conseguia fazer com que no meu íntimo eu entendesse algumas coisas. A palavra de Deus diz para nós cremos no Senhor, e quando nós cremos nele, nós somos salvos. E aí eu estou olhando para Satanás, de frente para Deus, conversando com ele, cara a cara, talvez face a face, eu não sei, a Bíblia não diz isso, mas estava perto conversando com ele. Então eu vejo aqui que certamente Satanás não só cria, mas ele estava conversando com o próprio Deus. E eu falava, Senhor, se Satanás estava conversando contigo, ele estava ali no meio do Senhor, talvez ele
em desobediência, é claro, em arrogância muitas vezes, mas ele tinha uma intimidade naquele momento com o Senhor, ele estava conversando contigo. Se ele crê, se ele está conversando, ele não está conversando com alguém que ele não crê, ele está conversando com alguém que ele sabe quem é. E quando ele se depara dessa forma, o porquê que ainda ele age de outra forma, ou porquê que os planos dele, digamos assim, não são abençoados. E aí, voltando para o capítulo, para o Salmo 23, nós vemos que o Senhor é o meu pastor. Então, quando nós vemos Satanás diante de Deus, conversando livremente com Ele, aquilo que nós devemos fazer, e vamos fazer isso todos os dias das nossas vidas, inclusive hoje, quando Satanás se depara com ele, ele não está com o Senhor como seu próprio pastor. Ele tem no seu coração, no seu íntimo, os seus próprios intentos, os seus próprios desejos, os seus próprios planos. E ele quer fazer com que Deus atue no plano dele. Olha, eu tenho um plano aqui, Deus tem uma pessoa lá na terra, diz Ele que te ama, diz Ele que é assim, o Senhor também está dizendo. Mas será? Quantas vezes nós estamos confiando muito mais, talvez nos nossos planos, nos nossos braços, na nossa força, naquilo que nós queremos muitas vezes. Colocamos fé muitas vezes no carro novo, colocamos fé na nossa casa, colocamos fé em diversas coisas. Não que seja errado nós termos isso, e a Bíblia nos diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Não é isso que eu estou dizendo, que nós não devemos ser abençoados, ou que nós não devemos ter a bênção, não podemos pensar nisso. Mas de fato, será que a nossa fé está na casa, no nosso trabalho, nos nossos planos, ou naquele que pode e quer nos abençoar e nos levar para um lugar muito além do que esse que nós estamos hoje? Meus irmãos, é tempo de nós avançarmos, mas nós precisamos avançar juntamente em rebanho. Nós precisamos que o rebanho avance, e para isso que nós sempre estamos aqui juntos, ouvindo a palavra, entendendo mais, conhecendo sobre Deus, para que juntamente num só corpo nós avancemos, nós avancemos, chegamos à plena unidade e também abençoemos aquele que está lá fora, declarando o amor de Cristo. Então, meus irmãos, um ponto aqui que também eu queria avançar já para a gente concluir. Quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para aquilo que Ele pode fazer, quando nós olhamos para quem Deus é, todas as demais coisas, elas precisam ficar pequenas. A própria Bíblia diz que a gente tem que focar naquilo que é de Deus, buscar as coisas do Senhor, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia não inverte esse processo e diz: acrescente as coisas, que Deus vai ser acoplado a você, que Deus vai te seguir, que Deus vai te acompanhar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que bom que você veio aqui, você que está em casa, você que está aí na internet. Eu sei que você vai ser abençoado de alguma forma, Deus está em todos os lugares, mas quando você decide estar nesse lugar, em comunhão com o corpo, algo diferente acontece. Algo maior atinge a sua vida. Então, vocês que vieram, eu quero declarar que algo novo de fato está acontecendo. Meus irmãos, a minha esposa, ela tem um certo receio de montanha-russa. E eu tinha muita vontade de andar em montanha-russa. E quando ela se deparou um dia num parque de diversões, era a oportunidade que eu tinha para fazer aquilo. E eu fiz um acordo com ela. Falei: olha, eu não gosto de toboágua, eu não gosto muito de parque aquático, mas eu vou com você se você for nessa montanha-russa comigo. Ela olhou, ela acreditou naquela montanha-russa. Ela sabia que aquela montanha-russa estava ali. Ela sabia que aquilo tinha um funcionamento. Ela sabia dos processos de segurança daquele lugar. Mas se ela não tomasse uma atitude, se ela não tomasse uma decisão, talvez ela nunca tivesse experimentado isso. E naquele momento, ela falou: tá bom,
uma troca injusta, porque eu tinha que ficar um dia inteiro num parque com ela, por uma rodada só de montanha-russa. Mas ok, estávamos ali, nós dois, ela com uma cara bem interessante que saiu na foto, toda com medo, chorando, mas ela estava ali. Um passo pode mudar e derrubar medos que nós estávamos, mesmo vendo aquilo que está na nossa frente. Se nós não tomarmos uma decisão, nós não vamos avançar. E um outro detalhe é a questão da confiança. Quando nós vemos que Satanás está ali conversando com Deus, mas ele não está com propósito, deixando Deus ser o pastor dele, ele não está deixando com que as coisas fluam conforme a vontade do Pai, ele quer tomar o seu próprio rumo, ele quer tomar o seu próprio caminho, ele também não está confiando em Deus, né? Ele não está deixando que Deus conduza o caminho dele. Como nós dissemos, aquele que confia, segue. Aquele que confia, quando o pastor chama, ele vai, ele responde à voz do seu pastor. E eu quero dizer que lá em Provérbios 3, 5, 6, não precisa abrir, a gente vai ler alguns textos para avançar, eu já estou acelerando aqui para a gente poder finalizar. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. No Salmo 56, versículo 3 a 4 também diz: em tempos de medo eu confio em Ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Isaías 26, 3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Irmãos, a nossa tarefa hoje é nos levantarmos. Pode levantar, fique à vontade. A nossa tarefa hoje é nos levantarmos, não somente crendo em Deus, mas confiando naquele que pode nos levar para lugares muito além e muito mais distantes do que aquele que nós estamos enxergando nesse exato momento. Eu queria que você, de fato, olhasse muito além daquele lugar de conforto. Eu quero que você olhe muito além daquele lugar que você, se o louvor puder subir também, eu agradeço, para a gente poder ir concluindo aqui, chegar no momento de oração. Mas eu gostaria que você olhasse muito além daquele espaço que você está tentando voltar, talvez nesse momento, para ficar numa situação confortável. Eu quero dizer que quando você confia em Deus, algo maior, algo diferente e inevitavelmente vai acontecer na sua vida. Então eu quero fazer um convite para você. Meu irmão, se tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida para Jesus, que nunca disse: Senhor, Tu és de fato o meu pastor e eu vou confiar no Senhor, aconteça o que acontecer, estiver passando o que eu estiver nesse momento, eu quero confiar no Senhor e deixar o Senhor me conduzir até esses pastos verdejantes e fazer com que a minha vida seja Tua, Senhor. Se há alguém nessa noite que ainda não fez essa declaração, eu gostaria de orar por você. É só levantar a mão onde você está que nós vamos orar. Há alguém nessa noite? Convite aberto. Tem alguém que gostaria de fazer essa oração? Não? Amém. O convite está feito. Se você ainda quiser, pode vir aqui à frente. Há alguém nessa noite que está enfrentando algo que diante dos seus olhos parece ser o vale das sombras da morte, e parece que não há saída diante dos seus olhos. Se há alguém nessa situação nessa noite, eu gostaria de convidá-lo também para vir aqui à frente para orarmos pela sua causa. Há alguém? Se tiver alguém, qualquer que seja a causa, fique à vontade, nós iremos orar por vocês. Há alguém que está enfrentando alguma enfermidade e gostaria, assim como a Bíblia diz, que os ministros impusessem as mãos, os presbíteros impusessem as mãos para que vocês sejam curados. Há alguém nessa noite passando por alguma situação dessa e gostaria de receber a cura nesse exato momento? Se há alguém,
fique à vontade para vir até aqui à frente. Nós iremos orar por você. Amém? Todos salvos, curados e benditos. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque nós confiamos plenamente em Ti. Cada passo que nós damos, Senhor, cada momento que nós estamos passando em nossas vidas, nós sabemos, Pai, que o Senhor nos levará para um lugar santo, para um lugar separado, um lugar preparado para nós, um lugar onde nós teremos refrigério, abundância e fartura, e não somente para nós, mas para compartilhar com todo o rebanho. Por isso, Pai, nós agradecemos não somente por aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, mas através das nossas vidas, e também por aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada irmão aqui presente. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor abençoa a cada um de nós, como um corpo, uma família. Nós nos alegramos, porque o nosso próspero está avançando. O nosso irmão está sendo conduzido de graça em graça, de glória em glória, Senhor, e ele está avançando. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a cura está nesse lugar, a cura está em nossos corpos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque instruções, Senhor Deus, obrigado, porque além das instruções, está vindo também graça e favor, não somente diante de Ti, mas também diante dos homens, para que nós possamos ser colocados, Senhor Deus, em lugares onde antes nunca tínhamos imaginado. Obrigado, Senhor, porque a Tua paz, além de ser o árbitro em nossos corações e nos guiar, Senhor Deus, pelo caminho e pelas decisões corretas, o Teu Santo Espírito é quem nos guia e prepara o santo caminho para andarmos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos conduzindo como uma só igreja, firme, forte nessa nação, não somente aqui, mas avançando e colocando os pés em lugares inimagináveis, colocando os pés em lugares onde o Evangelho nunca antes tocou, onde a palavra de Deus nunca antes foi ouvida. O Senhor tem nos levado, o Senhor tem nos conduzido como embaixadores do Teu Evangelho sobre essa terra. O Senhor tem nos colocado como uma igreja forte, uma igreja, Senhor Deus, que sob, na verdade, a Tua palavra, segue e cumpre aquilo para o qual nós fomos designados. Uma igreja que avança sem medo, sem egoísmo, uma igreja forte, unida em irmandade, unida pelo sangue de Cristo. Nós seguimos e avançamos e conquistamos em Teu nome. Como um corpo, Senhor Deus, nós queremos fazer aquilo que o cabeça designa para que façamos nessa terra. Portanto, ó Pai, nós nos consagramos ao Senhor, nós bendizemos ao Teu santo e eterno nome e Te louvamos, ó Pai, em o santo nome de Jesus. Amém, amém e amém.